Boa noite, a gente está ao vivo. Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente. A gente vai fazer uma live juntos, primeira vez que eu vou participar aqui com o Carlos. Então, não, se sair alguma besteira, vocês desconsiderem, por favor. Se sair briga aqui também, pode deixar rolando. Também pode deixar rolando, a gente briga ao vivo, não tem problema nenhum. Então, a gente tinha combinado de fazer uma live sobre mitos e verdades, né? Sobre gestação, sobre ultrassom. Só que veio pergunta de tudo que é tipo. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu vou pegar todas as perguntas que mandaram, a gente vai tentar responder aqui, na verdade ele, né? Ele vai tentar respondendo aqui. E vamos ver no que vai dar. Se a gente, não sei se o Instagram ele corta às vezes, né? Quando tá em 1 hora a live, não sei se vai cortar, se não vai. Se cortar, a gente deixa pra próxima, não tem problema. O áudio tá bom, se não tiver bom o áudio avisa a gente, tá? Por favor. Deixa eu ver. Carlos, quer falar alguma coisa antes da gente primeiro, começar? Boa noite para todo mundo aí que tá participando, que tá acompanhando a gente. E essas dúvidas, mitos e verdade do ultrassom são as perguntas que normalmente os pacientes fazem durante o exame, né? Muitas delas vêm com dúvidas e essas dúvidas a gente vai tirando durante o exame. Enquanto a gente está fazendo o exame, a gente vai conversando, elas perguntam, isso daí é verdade, isso daqui é mentira e tal coisa. Então a gente resolveu fazer, a Ana Paula, na verdade, né? Resolveu fazer essa live com esse tema, mitos e verdades sobre o ultrassom durante a gestação. E aí, durante a semana, aí, surgiram várias perguntas legais. Não só de mito, tá, gente? Nem verdade. Surgiu perguntas tem... mesmo com relação à gestação, né? Gestação, ao ultrassom também. Eu acho que tem pergunta que vai dar outra live, sério. Eu tô com as perguntas aqui, uma página, 2 páginas, 3 páginas, tá? Tem bastante pergunta. Então... E aí a gente vai aproveitar e responder essas perguntas, porque às vezes uma pergunta também a dúvida de outras gestantes, né? Então, espero que seja proveitoso para todo mundo, né? Já que está todo mundo em casa, né? Vamos aproveitar para fazer live. Lockdown, vamos aproveitar para fazer mais live ainda. E conversar sobre ultrassom, tá bom? Eu até ia tentar fazer uma coisa diferente, eu ia colocar ele num canto para fazer a live ou no outro, pra gente ficar... melhor, né? Mas vamos fazer assim, um do lado. Cadê tua máscara? Tem que pegar máscara. Não tem máscara. Tem que pegar máscara. Passar de perfume? Eu passei perfume. Passei perfume, lógico. Um dia desse ela foi fazer uma live e ela passou perfume. Eu falei, mas por que tá passando perfume? É mania. Fazer live e passar perfume? Quem vai ficar do meu lado? Tudo. Não quer pergunta? Tô cheirosa, pelo menos. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. E depois da gente responder todas essas perguntas aqui, se surgirem perguntas... Não, no meio das perguntas, gente. Se vocês tiverem dúvida no meio, pode já mandando, tá? Aí a gente vai conversando já. Eu vou fazer o papel de vocês aqui, tá? Então, se eu tiver dúvidas também, eu vou perguntando pra ele durante. Vamos lá. Mito ou verdade? Muito ultrassom pode deixar o bebê surdo, Carlos? Não, isso é mito. Não pode deixar o bebê surdo. O que vai deixar é o pai com a conta bancária um pouquinho mais baixa, né? Ele só fazendo ultrassom particular, mas brincadeira, isso é bebê surdo não tem como, né? O ultrassom ele não tem radiação, ele não, igual como é o raio-x, né? O ultrassom ele emite ondas sonoras, né? E no 3D, 4D, 5D, emissão de onda de luz. Então não tem radiação, não tem problema nenhum você realizar os ultrassons na gestação. Mas aí eu pergunto, se a onda sonora no ouvido do bebê não vai deixar ele surdo? Não vai deixar surdo, não prejudica em nada, não tem radiação. Tanto que tem paciente que, dependendo da intercorrência na gestação, essa paciente às vezes desde 20 semanas, ela precisa fazer ultrassom a cada 2 semanas até ganhar o neném. Geralmente aquelas pacientes que têm gestação gemelar e aquela gestação gemelar onde você tem uma bolsa e uma placenta e que às vezes ocorre aquela síndrome de transfusão feto-fetal. Então é uma gestação que tem que ser acompanhada muito de perto, tanto pelo obstetra e principalmente pelo ultrassom, que o ultrassom é que vai determinar como é que esses gêmeos
estão se desenvolvendo nessa síndrome de transfusão feto-fetal, que depois a gente pode fazer uma live ou um vídeo a respeito disso. Depois é outro assunto. A gente tem até muitas pacientes lá na clínica que vão tipo de 2 em 2 semanas, de uma vez por principalmente semana. No final da gravidez, principalmente né? no final para fazer. Então, realmente não tem problema nenhum pro bebê. Fizeram uma pergunta aqui, que eu vou fazer a pergunta como fizeram, mas eu vou transformar em mito ou verdade, tá? O que falaram foi, qual lua mais influencia pro neném nascer logo? Eu vou transformar em mito ou verdade, tá? A lua influencia na hora do nascimento, mito ou verdade? Olha, tem essa crença, né, da lua cheia, né? Quando você tem a lua cheia, existe... Os pronto-socorros ficam muito lotados de pacientes com bolsa rota, né? Pacientes que entram em trabalho de parto. Realmente, na época que eu fazia plantão, né, eu fiz assim, mais de 10 anos de plantão em obstetrícia, né, e realmente, quando eu olhava o calendário e via que no meu plantão ia ser lua cheia, era um plantão realmente bem puxado, a gente fazia muito parto, chegava muito paciente com bolsa rota, então a lua cheia realmente parece influenciar para nascer os bebês. Para nascer os nenéns, né, com ruptura de bolsa e tudo, né? E então é isso. Então, verdade. Isso é verdade. Outra pergunta que fizeram que eu também vou adaptar um pouquinho, tá? A pergunta feita foi a seguinte: é normal formigamento nos lábios e boca? Eu tô no final da gestação. Eu vou adaptar. Mito ou verdade? Formigamento nos lábios durante a gestação é normal? Olha, eu não vejo muita relação nisso, né? Se tem, realmente eu desconheço esse formigamento. O que tem, o que os pacientes relatam bastante são câimbras, né? Mas com relação a formigamento de boca, assim, durante a gravidez, as pacientes que eu atendo no postinho de saúde, né, fase pré-natal, assim, eu quase não escuto essa queixa, não, de formigamento de boca, assim, durante a gestação. Tem alguma queixa que é mais frequente? Com relação a quê? Na gestação, durante a gestação, tem alguma queixa que é mais frequente, assim, que geralmente as pessoas falam que é mito, que não é? Olha, queixa frequente que seja mito, assim, tem a questão do neném cabeludo, paciente sente azia, queimação com neném cabeludo, né? Eu já pesquisei isso daí, não vi falar nada, assim, que pode acontecer, mas as pacientes relatam realmente, né? Durante o ultrassom a gente a gente pega bastante neném cabeludo e as mães, nossa, mas então por isso que eu tô com azia. Então assim, a maioria das pacientes que tem neném com bastante cabelo relatam azia e queimação. Agora, formigamento de lábio, assim, realmente, praticamente eu não ouço esse tipo de queixa nas pacientes do pré-natal do posto de saúde. Tem umas pacientes que entram em contato com a gente depois que nasce, né? E elas falam, nossa, olha só como o bebê nasceu cabeludo. Realmente, doutor tinha razão, muito cabeludo, muita azia. Então, sei, eu acho que acaba sendo verdade. Não. Ele tá de óculos, então ele fica querendo ler o que tá escrito ali, mas ele não enxerga direito. Ele vai, o que é? Então, por isso que eu digo, essa parte é comigo, deixa comigo. O líquido amniótico varia a cor, né? Tá, conseguiu ler. Perguntaram aqui, a Lorielle, é verdade que líquido amniótico varia a cor ou é só transparente? O líquido amniótico, ele é transparente, né? E das mães que já tiveram bolsa rota, né? Ele tem um cheiro um pouco parecido com água sanitária, tá? Mas assim, ele só muda a cor, no caso, quando o neném faz cocô dentro da barriga, né? Dentro do útero, e aí aquele líquido amniótico ele começa a mudar de cor, desde uma dependendo da quantidade desse mecônio, né, aquele líquido um pouco mais amarelado, aí vai esverdeando até aquele mecônio que a gente chama 4 cruzes, bem grosso, tipo uma sopa de ervilha mesmo, né, bem verde, né? Mas assim, normalmente o líquido amniótico ele é um líquido claro, e quando quando rompe, né, a mãe sente um cheiro um pouco parecido com água sanitária.
Agora a comparação com a sopa de ervilha foi ótima. É, Pior que eu é um adoro caso- sopa de ervilha. Como é que eu vou comer tomar sopa um de ervilha caso bem agora? grave, né? Significa aquele mecônio bem espesso, né? Já tem que tirar ali o neném dali porque já começa a ficar em sofrimento, né? Vamos lá, então. Verdade ou mentira? Não lê minhas perguntas. Não lê minhas perguntas, sai daí. Ultrassom transvaginal faz abortar. Não, Verdade isso ou é mentira? Isso é mentira. O ultrassom transvaginal ele não prejudica o neném, ele não machuca o neném, ele não provoca aborto, ele não rompe bolsa. Pelo contrário, é um ultrassom que auxilia bastante, porque quando a sonda endovaginal chega mais perto ali do útero, a gente consegue ver o neném com bastante detalhe, principalmente no início da gestação ali com 6, 7, 8, 9 semanas. E é um ultrassom importantíssimo para avaliação do colo do útero, principalmente naquelas mães que estão apresentando sangramento no início da gestação. E também no morfológico do segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, para a gente avaliar o tamanho do colo, o comprimento do colo e avaliar se esse colo está fechado ou não. Isso é muito importante para fazer a predição do parto prematuro. O que é isso? Quando a mãe tem um colo comprido e fechado, ela tem uma chance aí de 0,1%, ou seja, quase nada de chance de apresentar um parto prematuro antes das 34 semanas, né? Quando essa mãe apresenta um colo curto, né, e essa medida, a gente tem o limite ali de 25 milímetros ou 2,5 centímetros. Então, quando você tem uma medida abaixo desse número, né, de 2,5 centímetros ou 25 milímetros, essa mãe ela tem uma chance maior de apresentar um parto prematuro, né, antes de 34 semanas. E quanto mais curto esse colo, maior é essa chance dessa mãe apresentar esse parto prematuro, né? E aí a gente tem que se informar isso para o obstetra para ele tomar as medidas necessárias, né? Avaliar essa paciente e tomar a conduta lá mais adequada para cada caso. Eu acho que é legal até falar, hoje a gente teve um caso, né, que a paciente fez um ultrassom via abdominal, quando deveria ter sido feito Bom, assim, hoje a gente teve um caso assim lá na clínica, só para ilustrar para vocês como é a importância de um ultrassom transvaginal, né? A paciente realizou um exame e foi feito por cima, né? Um exame via abdominal, né? E ela estava bem no início da gestação, ali em torno de 7 semanas, né? E por via abdominal, você vê o neném muito longe, né? Então, foi constatado, né, na ocasião que a mãe tinha apenas um embrião, né? E aí, esse exame foi feito em outro local, e aí hoje essa gestante apareceu na clínica e, por conta de um sangramento que ela teve, foi solicitado um ultrassom e a gente achou que ela tivesse lá com 11 semanas, né, pelas contas dela, e quando a gente fez o exame por cima, né, via abdominal, o neném, na verdade, o embrião estava muito pequenininho. Eu falei, nossa, mas está estranho, né, porque você estaria com 11 semanas, eu não estou conseguindo ver o embrião aqui por cima. Aí eu falei, pode fazer o transvaginal? Pode fazer. Aí pelo transvaginal, a gente viu que não era um embrião, eram 2 embriões, ou seja, uma gestação gemelar, e infelizmente os 2 embriões sem batimento. Então, para você ver a importância do ultrassom transvaginal, porque você consegue elucidar muita coisa, muito detalhe, que quando você faz um ultrassom por cima, às vezes fica muito difícil de você identificar detalhes importantes que isso vai fazer toda a influência, toda a importância, na condução dessa gestação e desse pré-natal. Só para pegar aqui, vamos ver aqui. Eu acho que tem gente falando aqui. Amniótico, ok. Vocês são uns amores. Obrigada, Loriele. Loriele tá sempre mandando mensagem aí. Obrigada. Um beijo, Loriele, para você. E eu não esqueci da sua pergunta sobre bolsa rota. A gente vai conversar um pouquinho no vídeo hoje sobre isso, tá bom? Além da live que eu prometi que eu ia fazer para você, tá bom? A Ana Beatriz, vocês são maravilhosos. Obrigada, muito obrigado, Ana. Um beijo para você. Minha xará. A Marina Lani está perguntando, dá para detectar síndrome de Down na Ultra 3D?
Olha, o ultrassom 3D, ele é melhor realizado um pouco mais para frente, tá? É, a melhor forma de você diagnosticar a síndrome de Down é pelo ultrassom convencional. Não que a gente não consiga, né? Mas pelo ultrassom convencional a gente consegue avaliar com bastante precisão ali a nuca do neném, né? A presença do osso do nariz e tudo. Às vezes pelo ultrassom 3D, dependendo da posição do neném naquela fase inicial da gravidez ali, com entre 11, 13 semanas e 6 dias, às vezes você não consegue formar uma imagem legal no ultrassom 3D, né? Mas pelo ultrassom convencional, porque como eu falei no início, o ultrassom convencional é emissão de onda sonora, né? É diferente do ultrassom 3D, 4D, 5D, que é emissão de onda de luz. Então, pelo ultrassom convencional é o mais indicado, né? Porque no ultrassom 3D, às vezes você não consegue pegar um perfil, uma imagem legal do neném, às vezes por alguma estrutura que está na frente, algum braço, alguma coisa, ou pela própria posição do neném. Às vezes é meio difícil de você avaliar pelo ultrassom 3D. O 3D, ele acaba sendo melhor para essas malformações. Malformações, vou dar um exemplo para você, por exemplo, uma malformação de face, por exemplo, uma fenda labial e tudo, é bastante elucidativo. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, chegou uma paciente na clínica assim, bem preocupada, porque ela tinha feito um ultrassom em outra cidade e tinham diagnosticado uma fenda labial e uma fenda palatina. Ela chegou bem nervosa, era um casal novinho e tudo. E a gente foi fazer ultrassom. Pelo ultrassom convencional, eu tinha mostrado a boquinha do neném para ela. Ela falou, olha, não tem, né? Não tem fenda labial, não tem fenda palatina e tudo. E mesmo assim, nossa, mas no outro lado deu e tal, não sei o quê. E aí, como o neném já estava um pouquinho maior, né? A gente conseguiu fazer uma foto bem bonita de 3D pro casal. E no 3D, além de ter mostrado a boquinha do neném no ultrassom convencional, a gente conseguiu fazer uma foto bem legal, o neném estava em uma posição boa, com ultrassom 3D. E aí deu para ver bem a boquinha do neném. Eu falei, então agora vocês podem responder vocês mesmos se o neném tem ou não fenda labial. Aí eles ficaram mais tranquilos. Então, para esse tipo como a Ana Paula falou, algumas malformações, o ultrassom 3D ele ajuda bastante, né? Mas para translucência nucal eu prefiro realizar o ultrassom convencional mesmo. Vamos lá. Verdade ou mentira? Quem perde um bebê tem um risco de engravidar e ter um bebê com problema. Quando engravida novamente, o bebê tem problema. Depende muito de qual foi a causa dessa perda, né? Se foi só aquelas perdas iniciais, ali em torno de 7, 8 semanas, né? Essa mãe pode ter uma gestação normal, a gente considera isso quando é uma vez só, né? Um episódio de uma perda gestacional, assim, com um abortamento assim, muito no início, né? 7, 8 semanas, né? A gente considera isso uma fatalidade, né? Essa mãe pode ter uma gravidez perfeita, como já aconteceu na clínica várias vezes, de mãe apresentar um abortamento, né? E logo depois engravidar e ter uma gestação normal, sem problema nenhum. Tem vários casos, na verdade, né, da paciente que foi na clínica, acabou que perdeu o bebê e pouquinho tempo depois já voltou gestante. Tem um monte de paciente que está com o bebê no colo hoje. Inclusive a gente está com uma paciente que aconteceu isso, ela está para ganhar neném, a Carol, e eu acho que é em São Paulo que ela mora, né? Mas ela é uma paciente bem querida, está fazendo o acompanhamento todo com a gente e agora ela está bem feliz, aí está para ganhar o neném, ela e o marido dela, super simpáticos. Um paciente aí são pacientes que a gente cria um vínculo, né? Porque acompanha com a gente o pré-natal. Fica o pré-natal inteiro com a gente, né? Então a gente acaba fazendo um pouquinho parte de todo esse processo, E ela tá para ganhar o neném, aconteceu com ela, né? Ela teve uma perda e depois agora engravidou de novo e tá quase para ganhar o neném é bastante sadio. Normal aí. Vamos lá. Mito ou verdade? Melasma quer dizer que é menina. Quando a mãe tem melasma, quer dizer que ela vai ter uma menina. Isso é mito, não é verdade. O melasma, para quem não sabe, é aquela pigmentação, né?
mais escura, que pode aparecer na face, aqui na linha do abdômen, na região da vulva. Então, mas isso não tem muita relação não com se o neném é um menino ou uma menina, né? Gravidez de menino quer dizer que vai ter pele boa. Mito ou verdade? Isso daí é mito também, isso não tem relação nenhuma, né? Nenhum estudo científico, pelo menos, né? Vamos fazer um estudo científico sobre isso. Para de ler as perguntas. Mito ou verdade? Normal sair líquido amarelo durante a gravidez? Acho que ela quer dizer corrimento, né? Eu acho que é isso. A vagina durante a gestação, ela aumenta a sua lubrificação, né? Então, se você... normalmente as gestantes relatam que ela tem uma lubrificação um pouco mais... um pouco maior, né, durante a gestação, e a gente orienta se for um líquido claro, branco, sem cheiro nenhum, não precisa tratar, né? Que é a lubrificação vaginal que está aumentada. O ultrassom determina se eu vou ter parto normal ou não. Mito ou verdade? O ultrassom em si, assim, ele não é lógico que tem aquelas situações que o neném está em sofrimento, né, e que você precisa relatar isso no laudo, e dependendo do grau de sofrimento fetal, isso pode indicar uma interrupção da gravidez, né, porque o neném está ali num sofrimento grave, né. Quando a gente faz ultrassom com Doppler, vai avaliar ali as artérias umbilicais, as artérias uterinas, a artéria cerebral média e o duto venoso, né? Então, quando você tem uma alteração bem significativa dessas artérias, isso pode realmente indicar um parto normal. Mas vamos supor, numa gestação normal, que o neném está ali cefálico, né? Ou seja, de cabecinha para baixo, está correndo tudo bem, a mãe já está com 37 semanas, essa pergunta é frequente. Doutor, vou ter parto normal? Tudo indica que sim, o neném está ali cefálico, numa posição... na posição de cabeça para baixo, né? Só que às vezes a mãe entra em trabalho de parto e ocorre alguma intercorrência que tenha que converter numa cesárea. Existe a situação, por exemplo, a mãe já está na terceira cesárea, né? Então, independente da posição do feto dentro do útero, vai ter que ser cesárea mesmo. Ou, às vezes, a mãe está ali com 37 semanas, vai realizar um ultrassom, é a primeira gravidez dela, o neném está pélvico, está sentado. Então, não tem como, né? Vai ter que fazer uma cesárea, porque é difícil você ter um parto normal com neném pélvico, primeira gravidez, né? Então, algumas situações, o ultrassom informa para o obstetra, né? E aí vai indicar a cesárea por conta dessas situações que eu acabei de falar. Mas, assim, o neném estando cefálico, ou seja, de cabecinha para baixo, e vai fazer aqueles ultrassons no final da gestação ali com 37, 38 semanas, não está nascendo, será que vai ser parto normal, vai ser cesárea? Tudo ultrassom realmente não, se está tudo bem, não tem nenhuma intercorrência, é muito difícil o ultrassom determinar se aquele parto realmente vai ser normal ou se vai acontecer alguma coisa e vai ter que ser cesárea, e só realmente durante o trabalho de parto que o médico vai ter que avaliar, né? Só um detalhe, por favor, olha para a câmera, tá? Uhum. Ele tem esse problema. Toda vez que a gente vai gravar um vídeo, ele esquece de olhar para a câmera. Então, vamos lá. Não é verdade, não é mito ou verdade, tá? Mas fizeram essa pergunta. Por que avaliar o colo uterino? A gente já respondeu, né? Com relação à predição de parto prematuro, né? Você vai avaliar o comprimento do colo, saber se esse colo está fechado, tem um comprimento normal, se está curto. Pelo ultrassom transvaginal é a via ideal para avaliar o colo uterino, tá? E também a gente consegue avaliar pelo ultrassom transvaginal a distância da placenta para o orifício interno do colo, para saber se essa placenta não é uma placenta baixa ou se ela está encobrindo ali o orifício interno do colo. Tudo isso a gente consegue avaliar pelo ultrassom transvaginal. Mas essa pergunta a gente já respondeu anteriormente. Essa daqui é uma também que eu transformei num verdade e mentira porque ela ficou um pouquinho confusa para mim. Mas vamos lá. Mito ou verdade? O intestino que não funciona direito provoca dor no lado esquerdo da barriga durante a gestação? Olha, normalmente, durante a gestação, o tubo digestivo ele fica um pouco mais preguiçoso, né? Então, o estômago, ele demora 40 minutos a mais para digerir o alimento do que uma mulher que não está grávida.
E também por conta das alterações hormonais que ocorrem na gravidez, o intestino ele fica mais preguiçoso realmente. Aquela mãe que já tem prisão de ventre, isso pode piorar durante a gestação. Agora, com relação ao lado esquerdo, lado direito, o intestino ele fica todo aqui na região pélvica, né? Então, de repente, às vezes a posição do neném, né? O pezinho do neném que está mais ali para o lado esquerdo e tem movimento, a mãe sente movimentar mais do lado esquerdo, né? Essa daqui essa é interessante. Verdade que você pede para pular durante a ultrassonografia? Olha, essa semana teve uma paciente que ela foi fazer um 3D lá na clínica e ela foi a primeira vez, o neném estava numa posição horrível, a gente não conseguiu fazer foto nenhuma, ele falou, ó, volta na semana que vem pra gente tentar fazer foto. Ela voltou, se não me engano, quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, essa semana, ela voltou essa semana, casal novinho, super simpático, mesma posição, tinha melhorado um pouquinho a posição em uma semana, ela voltou e aí a gente mexe no neném para cá, mexe para lá, balança a barriga para lá, para cá, eu falei assim, ó, você quer dar uns pulinhos aí, a mãe levantou, correu para lá e para cá na sala, pulou, fez agachamento, tudo, voltou para a maca, o neném melhorou um pouquinho a posição, a gente conseguiu pegar umas 2, 3 fotos de perfil, mas tudo é válido, né? No ultrassom 3D, 4D, 5D, a gente faz de tudo para conseguir foto legal. E se a mãe quiser parar o exame, pular, balançar a barriga, fica à vontade. A gente está ali para tentar fazer foto. Então tudo é válido, né? É verdade. A gente fala para a mãe, vira para lá, vira para cá, come chocolate, bebe água. A gente faz de tudo para, às vezes, dar certo. Às vezes, infelizmente, não dá. Aí, aproveitando, já pegar o gancho para outra. É verdade que comer chocolate ajuda na hora da ultra? O chocolate é glicose, né? Quando você come chocolate, bebe um pouquinho de água, essa absorção é um pouco mais rápida, né? Então ajuda o neném a mexer um pouco mais, mas às vezes o neném está numa posição tão ruim que mesmo você comendo chocolate, bebendo água, ele não muda a posição. Às vezes ajuda realmente, né? A gente só pede para não comer muito chocolate quando for fazer ultrassom do primeiro trimestre morfológico, porque às vezes o neném mexe pra caramba, aí para você conseguir pegar a posição da nuca, ou então pegar um duto venoso, que é uma veiazinha que fica ali no fígado do neném, é uma luta, porque o neném mexe muito e a gente precisa que esse neném fique bem paradinho, entendeu? A gente, toda vez que a paciente gestante vai fazer um ultrassom, a gente tem um mimo que a gente dá um brigadeiro para elas. Aí sempre que é ultrassom do primeiro trimestre, morfológico de primeiro trimestre, eu dou o brigadeiro, mas eu falo, só pode comer depois do exame. Pode comer depois do exame, porque senão o neném não para de mexer. Aí é muito difícil você pegar aquela nuca, a visão da nuca bem bonitinha, e isso é importante, né? Inclusive a gente já pediu para a mãe até voltar, mãe, hoje a gente não conseguiu ver a nuca do neném, volta amanhã, volta daqui 3 dias, porque a gente não conseguiu pegar a nuca do seu neném, então a gente não vai precisar que você volte para ver se o neném melhora um pouquinho a posição. A Mif Camargo, eu acho que é a Michelle, e vocês são tão top que dão docinhos pra nada. Eu sei que você tá indo só por conta do brigadeiro, Michelle. Eu sei que é só pelo brigadeiro. Tem mãe que chega lá, é sério. Ai, eu vim só por conta do brigadeiro. Eu sei que elas falam brincando, eu sei disso. Pior que a gente gosta de chocolate pra caramba. Imagina. E a gente fica esperando dar o dia de vencer o chocolate. Aí fica, quantas mães vão vir aí? Será que vai sobrar chocolate pra gente? Chega sábado, esse daqui olha pra mim, tá vencendo algum? Sobrou algum chocolate? Pior que essa semana não vai sobrar, essa semana não, todas as mães estão aceitando chocolate. É engraçado que eu falo, você não tem diabetes, né? Eu acho que tem gente que tem diabetes gestacional e tá dizendo que não tem pra pegar esse chocolate, viu? Milena, é a Milena, não é Michelle, desculpa, Milena. Ok, vamos lá, próxima. Por que cada ultrassom dá uma data diferente de gestação? Bom, cada ultrassom... Mas é mito ou verdade? Dá mesmo uma data diferente? Pode dar data diferente, é comum dar data diferente. O que acontece? Durante o ultrassom você vai medindo as partes do feto, né? Então, durante a gestação, esses fetos eles vão sofrendo influência da genética do casal. Por exemplo, aquele casal que a mãe tem 1,80 m, o pai tem 1,90 m,
esse neném, ele vai ser, vamos supor, se vem no início da gravidez uma mãe de 1,80 m e uma mãe de 1,50 m fazer um ultrassom ali com 8 semanas, todos os embriões vão estar do mesmo tamanho. Ao longo da gravidez, esses embriões vão tendo diferença no crescimento, porque uma mãe tem 1,80 m e outra mãe tem 1,50 m, né? Então, se você for reencontrar essas mães, exemplo, lá no 7º mês, a data já vai dar diferente, porque você vai medir o feto da mãe de 1,80 m, ele vai ter as medidas maiores do que a mãe de 1,50 m. Então, cada ultrassom dá uma data diferente. E existem aquelas intercorrências, como diabetes gestacional, restrição de crescimento e tal. Então, a gente precisa sempre que a mãe leve o primeiro ultrassom, né? E que esse ultrassom não seja bem feito, né? Porque se você faz um ultrassom com uma medida errada no início da gravidez, essa conta vai ser errada até o final. Então, a gente precisa confiar nesse primeiro ultrassom. Dando o ultrassom bem feito, esse ultrassom vai ser sempre a referência para o cálculo da gestação ao longo de toda a gestação. E a gente precisa desse ultrassom para fazer o comparativo. Do dia do exame, daquele exame que a mãe está fazendo, exemplo lá com 30 semanas, a mãe vai lá fazer aquele exame de 30 semanas. Só que a gente já sabe a data. E vamos supor que durante o exame, a medida do neném deu 30 semanas e 5 dias. Então, a medida hoje está batendo com o tempo da sua gestação. Então, o neném está com crescimento adequado e tal. Ou então, de repente, a mãe está com 30 semanas e a gente vai fazer o exame no dia lá e veio lá 28 semanas. Olha, mãe, seu neném está com uma restrição de crescimento, né? Hoje ele está dando como se fosse um neném de 28 semanas. Então, a gente precisa saber a data do primeiro ultrassom para poder fazer esse comparativo, calcular percentil de peso e tudo. Então, mas cada ultrassom vai dando datas diferentes, né? Por conta do biotipo do casal, por conta de intercorrências durante a gestação, diabetes, pressão alta, restrição de crescimento. Às vezes aquela mãe que não tem nada disso, mas ela está trabalhando bastante, ela está muito atarefada, não está comendo direito, acaba que esse neném vai engordar pouco, né? Então, aí vai dar uma data diferente da data que é realmente, que é a da data real do dia do exame, né? Eu preciso falar, por favor, quem for fazer exame lá na clínica, leve sempre seu primeiro ultrassom. Leve, porque isso ajuda muito. Ou pelo menos a carteirinha do pré-natal que tenha todos os dados lá para a gente poder fazer a conta completa, certinha. Mas eu já peguei muita carteirinha que não tá batendo a data da carteirinha com ultrassom. Então, por favor, leve o ultrassom. Eu acho que é mais fácil até. Para alguns exames a gente precisa da carteirinha mesmo, mas para outros, levando o primeiro ultrassom, aquele ultrassom que você viu o batimento cardíaco pela primeira vez, tá perfeito, tá ótimo. Precisa estar com bexiga cheia para fazer o exame de ultrassom? Não, a paciente ela deve esvaziar a bexiga, até porque às vezes o exame pode demorar muito, às vezes a gente chacoalha ali o abdômen da mãe para o neném mexer e aquilo pode incomodar, né? Então é bom que a paciente esvazie a bexiga. A gente até fala, mas se você está com a bexiga cheia e quiser esvaziar a bexiga durante o exame, até melhor, porque às vezes o exame pode demorar e aí pode te incomodar. A não ser que você vá fazer... Calma, eu já sei. A não ser que você vá fazer um ultrassom de aparelho urinário ou abdômen total. Aí você precisa estar com a bexiga cheia. Mas é gestação. Sim, a gente está falando de gestação. Vocês estão vendo que a gente discute, né, no meio. Então, tranquilo. Vamos lá. Adriana Santos da Mata está perguntando. Com quantas semanas pode fazer a primeira ultrassonografia? Olha, Adriana, se a sua menstruação, se você conhece bem o seu ciclo menstrual e tudo... E se você, vamos supor, engravidou, e aí pela sua última menstruação está dando ali 8, 9, 7 semanas, em torno ali de 8 semanas é uma época boa de você realizar o primeiro ultrassom, porque até 9 semanas, quando você faz o primeiro ultrassom, você consegue datar com bastante precisão a gestação, né? Até 9 semanas de gravidez, você pode ter uma diferença de no máximo 3 dias para mais ou para menos, então é uma data bem precisa. E a partir dessa data, você vai usar essa data, né, desse primeiro ultrassom e vai usar para ficar recalculando essa data ao longo da sua gravidez. Então, em torno ali de 8, 9 semanas, até com 11, 12 semanas, quando você for fazer o morfológico do primeiro trimestre, essa variação não é tão grande, a variação é no máximo ali de 5 dias, né? Então, a data continua sendo bastante precisa. Agora é engraçado, tem muita mãe que chega lá na clínica, eu pergunto, é o primeiro ultrassom, quantas semanas mais ou menos você tá? Eu tô, por exemplo, eu tô de 9 semanas. Não, tudo bem, tranquilo, vamos fazer o ultrassom para
confirmar, né? Aí ela sai da sala, estava com bem menos, estava de 5 semanas, 6 semanas. Às vezes pode acontecer, né? Porque às vezes você tem um erro da menstruação, né? Um erro de data, né? Menstrual, né? Então, isso daí pode acontecer. Mas a gente orienta, né? Quando a mãe vem ali com 5 semanas, 5 semanas e meia, que ainda não consegue ver o embrião, a gente orienta, olha, vem daqui 2 semanas, 15 dias, 20 dias, que a gente consegue ver o embrião e datar com precisão a sua gravidez. Porque eu estou vendo as perguntas, calma. Porque o que acontece muito é, a paciente chega lá, tá de 5 semanas, às vezes aí não tem batimento cardíaco porque não consegue visualizar ainda. Sai desesperada. A mãe acaba sendo frustrada, né? Porque ela, às vezes ela vem com aquela intenção de ver já o seu embrião, o seu neném, e às vezes vai lá no exame, chega na hora do exame e não consegue ver nada, né? Ó, Andressa, nossa querida Andressa, linda. Com quantas semanas dá para saber o sexo do bebê pelo ultrassom? Com certeza. Olha, depende muito do aparelho que você está usando, né? Se você tem um aparelho bom, com uma imagem boa, com 16 semanas ali, a gente já consegue dar certeza da genitália, né? Se é masculino ou feminino, Eu vou né? puxar pra gente, depende do médico também. Depende muito, assim, do aparelho, da posição do neném, né? Mas geralmente com 16 semanas a gente consegue já dar uma olhada já com certeza a genitália, né? Tiveram casos com menos, né? Com menos já conseguiu também, mas a gente indica... Mas 16, 17 semanas é o ideal, né? A gente indica nesse período aí. No morfológico do primeiro trimestre, a gente consegue dar um palpite aí, dependendo da posição do tubérculo genital, a gente consegue dar um palpite bem bom, né? Como diz o outro. Bem bom. Mas com 16, 17 semanas a gente consegue confirmar. Toda vez que tem problema no computador, você chama a Ana Paula. Essa fui eu que fiz, tá? Essa foi minha. Eu chamo a Ana Paula porque eu sou zerado em computador. Não sei absolutamente nada de informática. Verdade. Essa é verdade. Tenho animal de estimação. Se eu engravidar, preciso mandar ele embora? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Não pode mandar ele embora, não, nem deve. Manda aqui pra casa, não tem problema. Não tem problema nenhum. Animal de estimação, vacinado, tudo certinho, não tem problema nenhum, não. Deixa eu ver aqui. Tem umas outras que são mais complexas pouquinho, tá? Não, a gente vai responder, mas eu acho que são perguntas que talvez vão dar uma outra live, tá? Tem uma ultrassonografia específica quando tem diagnóstico de toxoplasmose na gestação? Não, o ultrassom ele vai avaliar o feto como um todo em qualquer situação, né? Normalmente a toxoplasmose, quando a paciente ela faz o exame lá de toxo lá no primeiro trimestre e ocorre a contaminação, né? Geralmente ela vem no pedido, né, do obstetra que essa paciente foi contaminada lá com toxoplasmose, e o ultrassom a gente vai dar uma atenção bem maior do que a gente dá normalmente, principalmente para a parte cerebral, para a parte abdominal, porque a toxoplasmose, quando ela é contraída no primeiro trimestre da gravidez, ela pode dar até 80% de alterações na estrutura do feto, né? Quando a toxoplasmose ocorre no segundo trimestre, isso daí já baixa um pouco ali para 20%, e no terceiro trimestre, quando a toxoplasmose é contraída no terceiro trimestre, praticamente não tem repercussão fetal. Então normalmente o feto ele apresenta calcificações intracranianas, né? Pode apresentar o aumento do fígado, pode apresentar o aumento do baço, calcificações no fígado, enfim. Então são estruturas que a gente precisa avaliar com bastante cuidado, aumento do líquido, espessura da placenta aumentada, né? Então isso tudo vai ser avaliado. Então a paciente, quando chega com pedido do médico, doutor, eu estou com toxoplasmose, estou tratando toxoplasmose e tal, e a gente precisa dar uma atenção maior para essas estruturas fetais, né? Então não existe assim um ultrassom específico para toxoplasmose. Todo ultrassom na gravidez é o que a gente fala. O morfológico. Esse é o morfológico do primeiro trimestre, do segundo trimestre? Não. Todo ultrassom obstétrico é um morfológico, né? Você tem que avaliar o feto
por inteiro sempre que for fazer um ultrassom, né? Então, ainda mais quando a paciente vem com uma solicitação de exame que está tendo alguma intercorrência no pré-natal, né? É muito importante essa questão de que todo obstétrico, na verdade, é um morfológico, porque em várias situações já aconteceram da paciente ir lá na clínica fazer um obstétrico e ser detectada uma malformação. Na verdade, é assim, principalmente quando você está fazendo o exame da paciente pela primeira vez e ela chega na clínica lá com 30 semanas, 32 semanas, e é a primeira vez que ela vai lá na clínica. Ela chega às vezes com um monte de exame que você não sabe onde fez. Então, toda vez que acontece isso, é como se a paciente estivesse fazendo ali o primeiro, na verdade, com a gente é o primeiro ultrassom, né? Então, a gente vai avaliar o neném da cabeça aos pés, porque é a primeira vez que eu estou vendo aquela paciente, né? Então, eu não sei como é que esse exame foi realizado em outro lugar, se foi realizado com cuidado, se foi realizado na pressa. Então, às vezes, a gente, infelizmente, encontra surpresas desagradáveis, né? Já aconteceu várias vezes lá na clínica da paciente chegar, não, tá tudo bem, e aí quando chega na hora do exame, não tá tudo bem, né? Às vezes encontra alguma malformação, alguma alteração, e aí pega ali o casal de surpresa, né? Tem uma pergunta aqui. Se na gravidez estiver com diabetes gestacional controlada e o pai for grande, como saber se o bebê está grande por causa da genética ou da diabetes? Então, quando a gente vai avaliar o feto, né, e ele tem um percentil acima de 90%, né, que a gente considera um bebê grande para a idade gestacional, a gente leva várias coisas em consideração. Primeiro, essa que você falou, se o diabetes realmente está controlado, está bonitinho, a gente pode entender que aquele neném está grande por conta da genética dos pais, né? Mas aí a gente vai fazer ultrassom com Doppler, que vai avaliar as artérias, né? Artéria cerebral, artéria umbilical, artéria uterina, para saber se está tudo normal. Se o líquido estiver normal, o Doppler todo normal, o diabetes controlado, bonitinho, não tiver nenhuma intercorrência, aí provavelmente é porque o neném é grande por causa da genética do pai, né? Dos pais, né? Ok? A próxima pessoa simplesmente mandou assim, gravidez anembrionária. Então eu não sei se ela quer que você fale tudo de gravidez anembrionária, mas aí eu acho que é um assunto, você pode falar um pouquinho, mas a gente consegue fazer ainda uma outra live só sobre isso. A gravidez anembrionada, né, é aquela gestação em que o embrião não formou, né? Como é que a gente consegue diagnosticar isso pelo ultrassom? Pelo tamanho do saco gestacional, né? Você encontra aquele saco gestacional grande, que para o tamanho ali do diâmetro médio do saco, porque o que acontece? Quando você tem ali o saco gestacional, você faz 3 medidas e faz o diâmetro médio do saco gestacional, né? Então, quando o diâmetro médio do saco gestacional encontra-se com um tamanho já bem avançado e você não encontra embrião e nem vesícula vitelina lá dentro, isso daí é compatível com gestação anembrionada, né? Porque aí você, mas esse saco gestacional ali já está com 25 milímetros, por exemplo, né? O diâmetro médio, e você não tem embrião, não tem vesícula vitelina, então é característica de gestação anembrionada, né? Beleza. Bolsa miniótica que rompe com 21 semanas, com o bebê se desenvolvendo normal e a mãe sem infecção. Essa é a pergunta da minha querida Lorielle, que a gente vai responder agora, e além disso a gente vai fazer uma live sobre um vídeo sobre oligoâmino para ela. Vai sair, eu acho que semana que vem. Semana que vem. Lorielle, é o seguinte, a bolsa rota, ela pode acontecer na gestação por vários motivos, né? Principalmente por causa de infecções, né? Da bolsa miniótica, que faz com que essa bolsa rompa, ou infecções que oriundas da vagina, né? No processo infeccioso oriundo da vagina, né? Mas você falou aqui que não teve infecção nenhuma, né? Com 21 semanas, realmente a gente precisa saber primeiro se a bolsa estava rota, né? Se realmente estava perdendo líquido, porque assim, 21 semanas é uma gravidez extremamente prematura, né? É um prematuro extremo. O pulmãozinho do neném
é muito prematuro, é um neném muito prematuro, né? Então, se você conseguiu levar essa gestação 21 semanas até o termo com bolsa rota, olha, você está de parabéns, porque é muito tempo com uma bolsa rota, né? E não tem nenhuma intercorrência durante a gestação, né? 5% dos casos aí de bolsa rota, a gente não sabe a causa, em 5%, né? E existem várias causas, malformações fetais, malformações, quando o líquido diminui, né? Então, ela fala quando o líquido rompeu, estava amarelado, né? Uhum. Então, foi constatado então que o líquido rompeu. Essa mãe precisa ser bastante hidratada, ela precisa ter um controle muito rigoroso de exame de urina, exame de sangue, para ver se não tem nenhuma infecção ao longo desse tempo todinho, né? 21 semanas, né? É um prematuro muito extremo, né? E esse neném, essa mãe tem que ser bastante hidratada, né? O controle com exame de urina, com exame de sangue, para prevenir infecção, para controlar alguma infecção que essa mãe possa ter, porque a bolsa rota, quando a bolsa rompe, é uma porta de entrada para contaminação ali do líquido amniótico, da cavidade uterina, né? E essa mãe precisa ser bastante hidratada, né? E você precisa manter esse neném ali com bastante hidratação e tudo para que ele possa chegar o máximo possível perto das 37 semanas, né? Para não ter um nascimento tão prematuro assim, porque além da bolsa rota, né, você ainda vai colocar em cima disso um grande agravante que é a prematuridade, né? Porque esse neném ainda não está com o pulmão bastante desenvolvido, né? Ó, ela falando aqui, quando fiquei internada, fiz hemograma e exame de urina não deu nada. Então, aí você tem que ir controlando, fazendo exame de urina, hemograma, constantemente, né, periodicamente, além disso, fazer um controle com ultrassom desse líquido, né, e monitorando isso até tentar levar essa gestação ao máximo até perto das 37 semanas, né, porque quanto mais perto das 37 semanas você conseguir levar essa gestação, é melhor para o neném, porque ele não vai nascer tão prematuro. Normalmente, quando você tem uma bolsa rota assim, né, esse parto geralmente ocorre ali em 48 horas após praticamente dessa bolsa romper, né? Então você realmente teve bastante sorte aí de conseguir levar. Ah, tá, ó. É que ela perdeu em janeiro, agora ela está atrás do diagnóstico. Então, como eu falei para você, 5% desses casos de bolsa rota, oligoâmnio, que é a diminuição do líquido amniótico, 5% não se sabe a causa. E aí tem várias causas além disso, né? Malformações fetais, principalmente aquelas malformações quando o neném tem uma dificuldade de engolir o líquido amniótico, né? Porque ele engole urina. Então, quando você tem uma malformação, principalmente do sistema nervoso, malformação de face, malformação de tubo digestivo, como, por exemplo, a atresia do esôfago, quando o esôfago é fechado, esse neném não consegue engolir. Então, esse líquido vai diminuindo ali dentro da bolsa, mas no seu caso foi a bolsa rota, né? Às vezes malformações de tórax, malformações esqueléticas, quando você tem aquele tórax estreito, esse neném também tem dificuldade de engolir e esse líquido vai diminuindo na bolsa, né? Tem um episódio bem engraçado, há muitos anos atrás, uma paciente chegou comigo no posto de saúde e falou que a minha bolsa rompeu e eu cheguei no pronto-socorro e o médico falou que a unha do neném era muito grande e aí rompeu a bolsa. Eu comecei a rir, né? Eu e ela, falei assim, não existe, né? Mas é só para contar um negócio engraçado aí para vocês. Beleza. Tá chegando quase no final. Aí tem uma pergunta aqui. Microcefalia durante gestação, como se detecta pelo ultrassom? Né? Eu acho que é da Priscila. É da Priscila. Da Priscila Comino, acho que essa pergunta é da Priscila Comino. Um beijo para você, Priscila. Lorielle, um beijo para você, viu? Espero ter respondido essa pergunta, mas a gente vai fazer um vídeo sobre oligoâmnio, que é a diminuição do líquido amniótico, como você pediu, viu? A gente está aprontando esse vídeo para você, tá bom? A gente fez. A gente fez, mas o vídeo não saiu legal porque saiu com barulho a gente fez durante hoje o vídeo. Aí a gente foi editar e foi ver que tava
com barulho no fundo que eu não sei o que era. Mas na semana que vem não passa não, Loriane. Pode deixar que a gente não esqueceu de você não, tá? Tá. Bom, a microcefalia durante a gestação a gente consegue detectar pela medida da cabecinha do nenê, né? Então a gente consegue fazer... Porque o nenê, né, o feto, você vai medindo as estruturas do feto, né? E, por exemplo, você vai lá, mede a cabecinha do neném. E aí vai dar, vamos supor que você esteja com 30 semanas, né? E aí você vai medir a cabecinha do feto, a relação da medida da cabeça está compatível com 30 semanas. Aí você vai lá, mede o abdômen do feto, aí você vai ver a medida do abdômen está compatível com 30 semanas. Então, a relação das medidas das estruturas do feto, a gente vai percebendo que elas estão compatíveis com o tempo de gestação que a mãe está naquele momento do exame. Por isso que é importante você também levar o primeiro ultrassom para a gente saber realmente o tempo que você está. Bom, mas enfim, vamos supor que uma mãe esteja ali com 25 semanas, né? Ou com 30 semanas. Aí você vai medir a cabecinha do neném, você vai medir ali a circunferência cefálica e tudo. E aí a medida dessa cabeça está com um feto correspondente a 24 semanas, abaixo do percentil 5 para a idade gestacional. Então, isso caracteriza uma microcefalia, né? É a diminuição do diâmetro da cabeça do neném. Tudo no ultrassom é a partir das medidas, né? Tudo é feito através das medidas. Se fizer uma medida errada, isso vai... E é por isso que é muito importante você levar o primeiro ultrassom e que esse primeiro ultrassom que você faz na gravidez, seja um ultrassom muito bem feito, né? Porque a gente precisa confiar nesse primeiro exame. Porque se esse exame sai com uma medida errada, sai mal feito, tudo que você vai fazer depois, referente à data da gestação, também vai dar tudo errado. No caso, por exemplo, a microcefalia, se você faz um exame no início da gravidez e que a medida foi errada, e vamos supor, esse neném esteja com 25 semanas, mas pela conta do primeiro ultrassom deu 28 semanas, você vai medir essa cabecinha do neném e fala, nossa, mas essa cabeça está muito pequena ou está muito grande, porque você está comparando com o primeiro ultrassom que você trouxe e às vezes o ultrassom não foi bem medido, né? Então, por isso é muito importante realizar um ultrassom bem feito, ter a medida correta e aí esse ultrassom, a gente conhecer esse ultrassom para poder fazer toda essa avaliação ao longo da gravidez para saber como é que está o desenvolvimento desse feto. Uma pergunta, você atende consulta? Olha, a gente atende consulta, sim, né? Na verdade, a minha formação foi ginecologia obstetrícia no início, né? Eu fiz residência de ginecologia obstetrícia, eu nem pensava em fazer ultrassom e acabei, no final da residência, lá no terceiro, quarto ano de residência, eu fui fazer um curso de ultrassom lá em São Paulo. Foi um ultrassom geral, que você via tudo, né? Ultrassom de abdômen, ultrassom de mão, etc. E também tinha ultrassom obstétrico. E aí eu comecei a me apaixonar pela parte da imagem, né? E aí, como a minha área é ginecologia obstetrícia, eu comecei a trilhar o caminho aí só praticamente para obstetrícia, né? Mas eu acho muito interessante outros tipos de ultrassom, outras áreas de ultrassom, como a área de músculo esquelético, a parte de abdômen total, enfim. É engraçado que assim, a gente ficou conhecido, né? A clínica, tu, na verdade, está conhecido pela medicina fetal, pelo ultrassom gestacional, né? Mas isso daí é bacana, isso daí é bem legal. A Lorena está perguntando com quantas semanas é recomendado o primeiro ultrassom. Oi, Lorena, boa noite. Então, hoje a gente já respondeu isso, mas eu falo de novo para você. O primeiro ultrassom é recomendado ali em torno ali de 7, 8, 9 semanas, né? Como eu falei antes, essa fase é a data que você consegue... É a fase, né, que você consegue datar com bastante precisão a gravidez. Até 9 semanas... você tem um desvio padrão de no máximo 3 dias para mais ou para menos, né? Então você consegue datar com bastante precisão a gravidez. Então se você, vamos supor, atrasou a menstruação, deu positivo o teste de gravidez, faz a continha lá pelo dia da última menstruação e agenda seu ultrassom ali em torno de 8, 9 semanas, que é uma data bastante precisa, né?
para você realizar o primeiro exame. Primeiro, para saber se a gravidez está dentro do útero, quantos nenéns tem, se é gestação única, gestação gemelar, se o neném está com o coração batendo, para avaliar, dar uma olhadinha já no colo do útero ali, e também datar com bastante precisão a gravidez. Ali em torno ali de 7, 8, 9 semanas, eu acho uma data ideal para você realizar o seu primeiro ultrassom, tá bom? Tem muita paciente que faz o exame de farmácia, viu positivo, na hora eu quero agendar um ultrassom. Às vezes não vale a pena, não compensa, porque se estiver muito no início... Você vai sair frustrada do exame, né? Você vai chegar lá, vai ter só o saco gestacional e vai acabar saindo frustrada do exame. Obrigado a você, Lorena, por participar. A gente fica feliz aí com as perguntas de vocês, tá bom? Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta ou não, é uma coisa engraçada, né? A gente tá fazendo essa live assim junto hoje, que o Carlos já tava falando, não, ficar sozinho ali na live, parece que eu tô falando sozinho, comigo mesmo. Tá, então vamos fazer assim, vamos fazer junto, vamos ver no que dá. E acho que tá dando certo. Vamos ver se a gente consegue manter aí, fazer outras lives juntos assim. Eu vou fazer como se eu fosse vocês, pegar as dúvidas de vocês e jogar aqui pra ele. Ele tá reclamando que eu tô falando demais nos stories, né? Fala então... muito, né? Depois sou eu que falo. Tu fala. A gente acha legal fazer essas lives aí, porque são dúvidas do dia a dia da gestante, né? E que essas perguntas são perguntas que acontecem realmente durante o exame. E às vezes os pais fazem perguntas interessantes também, né? Os maridos, né? E a gente acha muito interessante que os maridos também participem do exame, porque, afinal de contas, né, eles participaram de tudo aquilo ali, né, do processo de gestação e tal. Então, é muito interessante que eles participem do exame junto com a gestante, né, e a gente vê, assim, é legal a gente ver a interação do casal ali durante o exame, conhecendo ali as partes do feto, o crescimento do feto, isso é bem legal, né? E a gente passando para eles assim as estruturas do feto, por que isso acontece, para que serve isso, que estrutura é essa, qual é a função dessa estrutura, isso é bem legal. Então é importante também a participação do pai durante o exame de ultrassom. A Nayana tá perguntando, estou de 13 semanas, consigo fazer uma ultra legal? Você tá na melhor fase. Consegue, Nayana. 13 semanas é um ultrassom bem legal, o morfológico do primeiro trimestre. Não deixa de fazer, por favor. Você está numa época legal de fazer o morfológico do primeiro trimestre, né? A gente faz um rastreamento de cromossomopatias, né? Principalmente a síndrome de Down. Nessa fase a gente já consegue descartar várias malformações com 13 semanas. A gente já consegue fazer nessa fase a avaliação do risco de pré-eclâmpsia, né? Ou seja, do risco que se você tem um risco maior ou menor de ter a pressão alta ali no final da gravidez. Com 13 semanas o feto já está formadinho e a gente já consegue ver bastante coisa mesmo nessa fase da gravidez. Sim. É um ultrassom bem legal e digo mais, quando se o neném está numa posição boa, a gente consegue fazer umas imagens de 3D maravilhosas. Dá uma olhada nos nossos destaques. Entra no Instagram da clínica, dá uma olhadinha nas imagens de 3D que a gente tem feito. Nos destaques, lá pro final, nas últimas semanas, a gente fez umas imagens de 13 semanas, 12 semanas, maravilhosas. Lá no feed também. No feed também tem. Mas só um negocinho. Você está com 13 semanas, se for 13 semanas certinho, você tem mais 6 dias só para fazer o morfológico do primeiro trimestre, viu? Não deixa de Que fazer. é até 13 semanas e 6 dias. Não perde tempo, não. Faz esse exame porque ele é muito importante, viu? A Milena está perguntando, terceiro trimestre, qual o principal ultra desse período? Terceiro trimestre, o ultrassom é importante para ver o quê? Para ver como é que está o desenvolvimento desse neném, para a gente perceber o percentil, como é que está o percentil do peso desse neném, né? Para ver líquido, posição da placenta, para fazer umas fotinhas em 3D, né? Se esse neném deixar, tiver numa posição boa, né? Que a gente pega nessa fase os nenéns bem bochechudos, né? E bem bonitos e tudo. Então é ver como é que está o desenvolvimento de uma forma geral desse feto, né?
principalmente avaliar líquido, a posição da placenta, percentil de peso, como é que está o desenvolvimento do neném. Fazer um Doppler, né? O Doppler para avaliar como é que está a função placentária, né? Avaliar as artérias uterinas, umbilicais, cerebral média, ver como é que está a função placentária ali dessa gestação, né? Se essa placenta está funcionando normalmente, se está mandando sangue adequadamente para o útero. Se tiver entre 30 e 37 semanas, a gente ainda consegue fazer o cálculo de risco para pré-eclâmpsia também. Para pré-eclâmpsia, né? Então, geralmente, a pré-eclâmpsia vai acontecer ali já no final da gestação. Então, entre 30 e 37 semanas, a gente consegue fazer esse cálculo de risco. Eu acho que é Jéssica. Eu acho que, se eu não me engano, com 13 semanas, o Dr. Carlos descobriu o baby Arthur. E aí? Nasceu ou não nasceu esse Arthur, hein, Jéssica? Não quero ver você lá, não quero ver você no postinho semana que vem, hein? Só com o Arthur no colo, hein? Gente, não sei, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? A gente falou pra caramba hoje, né? Falou, é bem legal a gente tirar essas dúvidas e conversar com as mães aí, a gente gosta de orientar, gosta de que as mães participem, gosta de tirar dúvidas, né? E, não nasceu ainda estão aqui. Não quero ver você no postinho semana que vem. Nossa, tá de quantas semanas, hein? Ela já tá, aí, ó. Milena, estarei lá com você. Opa, estamos esperando, a gente tá te aguardando. Milena, tudo bem? Estamos esperando. Nayana, muito obrigada. Estive na clínica, completou 13 semanas. Comecei o pré-natal onde eu moro. Minha prima indicou vocês. Legal. Dá uma ligada na clínica. Eu acho que eu tô conversando já com você pelo WhatsApp, né, Ana? Dá uma ligadinha, a gente conversa pelo WhatsApp, pelo telefone. Bem melhor do que por aqui, viu? Ansiosa pela minha útero. Eu acho que é a Sheiliane, se eu não me engano, essa Anneli Calçados, eu acho que é a Sheiliane, se eu não me engano. Eu consigo lembrar o nome de algumas, tá? Algumas eu consigo lembrar, outras, infelizmente, a minha cabeça não é tão boa assim. Mas a gente vai lembrando. Então, gente, obrigada, tá? Eu não sei nem que horas são, eu tô perdida com a hora. Que horas são? Vamos ver. 9h07. 9h07. A gente tá dentro do horário, tá gente, tranquilo. A gente fica muito feliz em poder tirar as dúvidas de vocês, a gente fica muito feliz em poder ajudar as mães, né? A nossa intenção é essa, né? Ajudar as mães, a nossa intenção não é fazer exame corrida, a nossa intenção não é fazer exame de volume, a nossa intenção sempre é o que eu falo para a mãe, você deita aqui na maca e você não tem hora para terminar, tá? Aí você só vai sair daqui quando você entender o exame, quando a gente conseguir ver todo o seu neném. Precisar, volta. E se precisar, quando não consegue ver naquela ocasião, a gente pede para a mãe retornar para completar o exame. Então, quem fez exame lá na clínica conhece como a gente trabalha. E a gente faz isso de coração realmente, e a gente pensa muito no bem-estar da mãe e do neném, né? E do marido também, né? A gente não pode excluir o marido dessa história, né? No bem-estar do casal e do feto, né? Então a gente tem uma satisfação muito grande em fazer com que essas mães saiam lá da clínica satisfeitas e felizes com o nosso trabalho. Infelizmente, às vezes a gente tem que dar notícias ruins, né? Mas não é porque a gente quer, é porque são coisas da vida, né? Às vezes o neném mal formado, às vezes o neném que não está mais com o coraçãozinho batendo. Infelizmente, às vezes essas notícias a gente tem que dar. Mas, graças a Deus, que a maioria das notícias que a gente dá são notícias boas, graças a Deus, tá bom? Exato. A Nayana tá perguntando, então, com 13 semanas você... Peraí. Com 13 semanas... Cadê? Você consegue ver o sexo do bebê? A gente consegue dar um palpite. Um palpite bem bom, como diz o outro, viu? Bem bom. Ele é bom de palpite, viu? Ele é bom de palpite. É difícil errar palpite. Palpite bem bom. É palpite, não é pra sair comprando coisa, tá? A Beth chegando em casa agora, parabenizando pelo comprometimento. Obrigada, Beth. A gente que agradece, Beth, aí. Um beijo pra você.
Amo os docinhos, pena que acabou. Ó, leva o Arthur lá, que a gente dá um docinho. Ou então eu levo, quando você for pro posto, eu levo um docinho pra você lá, viu? Ai, Loriele, obrigada. Quem sabe um dia, se for da vontade de Deus, eu engravidar, quero ir aí. Com Vai certeza. ser um maior prazer, Vai ser um Loriele. prazer Você vai te ser muito atender. bem recebida, Com com o maior certeza. carinho, viu? A Dulcinea, vocês são maravilhosos, ótimo profissional, adoro o trabalho de vocês. Um beijo, Obrigada. Dulcineia. Vocês é que fazem a gente ficar aqui estudando até altas horas da noite. São vocês que estimulam a gente a realizar esse trabalho para vocês aí, tá bom? Tá. Gente, obrigada. Boa noite. Eu vou convencer esse daqui a fazer das lives uma coisa mais constante, não uma coisa de vez em quando, tá? Essa daqui eu só fiz avisar que ia ter live. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Simplesmente avisar pra ele, olha, vai ter live tal dia, te vira. Gente, se cuidem aí, se protejam e que Deus abençoe a todos aí e até a próxima, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todo mundo e pelo carinho de vocês aí com a gente, tá bom? Foi por indicação, não troco mais. Obrigada, Karen. Karen, Muito um beijo obrigada. pra você, muito obrigado pelo carinho, viu? Gente, boa noite. Esse daqui eu acho que ainda vai estudar. Eu um vou ver, pouquinho eu acho que eu vou ainda. ter que fazer comida pros cachorros ainda. Então, Gente, tudo de bom beijo, pra vocês, boa viu? noite.